Você já parou para pensar quanto da sua vida é guiada pelo medo do que os outros vão pensar? Quantas decisões você deixou de tomar porque precisava da aprovação de alguém? Se isso já aconteceu com você, então você chegou no vídeo certo. E eu vou te provar isso nos próximos segundos. Hoje nós vamos falar sobre como parar de buscar validação externa usando princípios estoicos. Não é papo motivacional barato. É sobre recuperar o controle da sua vida, da sua mente e das suas escolhas. É sobre finalmente aprender a viver de acordo com o que você acredita, não com o que o mundo exige de você. Se você se sente preso esperando elogios, se fica ansioso imaginando críticas, se molda sua personalidade para ser aceito, este vídeo vai te mostrar exatamente como quebrar esse ciclo. Aqui você vai entender por que a busca por validação é tão destrutiva, como ela sabota sua autoestima e, principalmente, como os estoicos criaram uma mentalidade inabalável que você também pode aplicar hoje mesmo. Ao assistir até o final, você vai descobrir ferramentas práticas, reflexões profundas e exercícios mentais que podem transformar completamente a forma como você se enxerga a si mesmo. E isso vai te tornar mais forte, mais livre e mais confiante. Agora me diz, você já se pegou mudando seu comportamento para não decepcionar alguém? Já deixou de postar algo, de falar o que pensa, ou até de ser quem você realmente é só para agradar? Se sim, comenta aqui embaixo com um "eu já passei por isso", para eu saber que esse vídeo é para você. E antes da gente continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender a desenvolver uma mente forte, disciplinada e imperturbável. Vamos direto para o ponto. A necessidade de validação externa é como uma corrente invisível que prende milhões de pessoas sem que elas percebam. Ela começa pequena, com um comentário aqui, um julgamento ali, e de repente você está moldando sua vida inteira para não decepcionar ninguém. A verdade é que buscar aprovação virou um hábito socialmente aceito, mas emocionalmente destrutivo. É como viver num palco, onde você atua para agradar e não para ser você. E isso cobra um preço enorme na sua liberdade interna. Quando você vive esperando a opinião dos outros, você entrega seu poder emocional na mão de qualquer pessoa. Você permite que o humor, o valor e até a direção da sua vida sejam controlados por olhares, críticas ou silêncio. Muitas vezes você nem sabe o que realmente quer, porque passou tanto tempo tentando se encaixar que perdeu sua própria identidade. E a pior parte, mesmo quando você agrada, a sensação nunca dura. Você sempre sente que precisa provar de novo. Esse comportamento cria ansiedade constante. Cada decisão vira um peso, cada frase que você diz é analisada, cada postagem vira um medo de julgamento. Em vez de viver com leveza e espontaneidade, você começa a viver com medo e autocensura. E tudo isso acontece silenciosamente, como um inimigo escondido que sabota seu crescimento sem fazer barulho. A validação externa vira uma prisão emocional. E quando você se importa demais com a aprovação, você começa a evitar riscos. Você não tenta coisas novas, não se expõe, não dá a sua opinião verdadeira. Você prefere não ser criticado do que ser autêntico, mas o preço dessa escolha é sua evolução. Você deixa de viver experiências que poderiam transformar sua vida. Você deixa de crescer porque tem medo de errar na frente de alguém. O pior é que, quanto mais você tenta agradar, menos as pessoas te respeitam. Quando você abre mão de si mesmo para ser aceito, você passa a mensagem de que sua própria opinião não tem valor. E o mundo responde da mesma forma. O respeito vem de quem é firme, não de quem cede. E isso cria um ciclo. Quanto mais você busca a aprovação, menos você recebe. E enquanto você vive tentando agradar todo mundo, ninguém tenta agradar você, porque as pessoas percebem quando alguém depende emocionalmente de validação. Elas sabem quando podem te manipular, te pressionar ou te influenciar. E é assim que muitos acabam vivendo uma vida inteira controlados pelos desejos alheios. É esse ciclo que você vai aprender a quebrar hoje. Os estoicos entendiam profundamente o impacto que a opinião dos outros pode ter sobre nossa mente. Mas, diferentemente da maioria das pessoas, eles aprenderam a neutralizar esse poder. Para eles, opiniões externas eram apenas isso, externas.
algo que não entra na sua mente a menos que você abra a porta. Eles acreditavam que a verdadeira liberdade vem quando você controla sua reação, não o que o mundo diz. O ponto central do estoicismo é a dicotomia do controle. Separar o que depende de você daquilo que não depende. O que as pessoas pensam, sentem ou falam sobre você está totalmente fora do seu controle. A única coisa que você realmente controla é a sua atitude, suas escolhas e sua visão de mundo. Quando você entende isso profundamente, metade dos seus problemas emocionais desaparecem. Marco Aurélio dizia que a opinião dos outros é apenas um ruído distante. Os estoicos enxergavam críticas e julgamentos como vento batendo em uma parede de pedra. Eles não lutavam contra o vento, apenas permaneciam firmes. E essa mentalidade pode transformar completamente a forma como você reage a elogios ou críticas. Você para de se abalar e começa a viver de maneira mais estável. Epicteto ensinava que ninguém pode ferir você sem o seu consentimento. Ele afirmava que o verdadeiro impacto não está no que alguém diz, mas no significado que você atribui àquilo. Se alguém te critica, é apenas a visão daquela pessoa, não um fato absoluto. Quando você internaliza isso, o mundo deixa de ter o poder de destruir sua autoestima. Os estoicos também entendiam que buscar aprovação é viver em escravidão emocional. Quem precisa ser aceito está sempre em dívida, sempre ansioso, sempre com medo. Para eles, a vida só vale a pena quando vivida com liberdade interna. E liberdade só existe quando você é guiado pelos seus princípios, não pelo aplauso ou crítica de outras pessoas. Quando você começa a aplicar esses ensinamentos, você percebe que 90% das opiniões externas nunca deveriam ter te afetado. Você percebe que gastou energia demais com o que nunca deveria ter importado. E esse entendimento cria uma força interna que poucas pessoas têm, uma força que faz você se destacar naturalmente. Desde cedo somos condicionados a buscar aprovação. Na escola, somos recompensados por bom comportamento. Em casa, somos elogiados quando agradamos. Nas redes sociais, likes se tornam uma nova forma de amor. Crescemos aprendendo que, para ser aceito, precisamos ser aprovados. E esse vício emocional se estende até a vida adulta, mesmo quando já não faz sentido. A validação externa também nasce da insegurança. Quando você não sabe quem é, precisa que alguém te diga. Quando você não confia em si mesmo, precisa que alguém valide suas escolhas. E quanto maior a insegurança, maior a dependência emocional. É por isso que tantas pessoas vivem presas a opiniões. Elas nunca se validaram internamente. Existe também o medo de rejeição. O cérebro humano evoluiu para evitar rejeição porque, no passado, ser rejeitado significava morrer. Hoje não é mais assim, mas nosso cérebro ainda reage como se fosse. Então, qualquer crítica, silêncio ou olhar torto parece uma ameaça à sobrevivência. E isso cria comportamentos exagerados para agradar e ser aceito. Outro ponto é a comparação constante. As redes sociais amplificam inseguranças e criam padrões irreais de vida, beleza e sucesso. Quando você compara a sua vida real com a vida filtrada dos outros, você sempre sai perdendo. E quando você se sente inferior, automaticamente começa a buscar aprovação como forma de compensar o vazio interno. A verdade dura é que quando você busca validação externa, você está tentando preencher um buraco que só pode ser preenchido internamente. Nenhum elogio é suficiente, nenhum reconhecimento dura, nenhuma aprovação externa resolve o problema. Porque o problema é a falta de aceitação própria, e isso só você pode construir. E enquanto você não entender isso, você continuará vivendo como um espelho, refletindo as expectativas dos outros, mas nunca vendo seu próprio rosto. É por isso que aprender a parar de buscar validação é tão transformador. Você não está apenas eliminando um hábito, está reconstruindo sua identidade. Passo a passo para parar de buscar validação externa. O primeiro passo é a clareza interna. Você precisa saber quem você é, o que quer e quais valores guiam sua vida.
Quando você sabe o que acredita, fica muito mais difícil ser influenciado pela opinião dos outros. Escreva seus princípios, seus limites e o que você não negocia. Essa clareza constrói uma identidade sólida. E quando sua identidade é sólida, a opinião alheia perde força. O segundo passo é a prática da indiferença estoica. Não é frieza emocional, é racionalidade. É olhar para críticas e elogios como dados, não como ataques ou troféus. É observar sem reagir. Quando alguém te critica, pergunte: isso depende de mim? Se não depende, descarte. Se depende, aprenda. Mas nunca deixe isso afetar seu valor interno. O terceiro passo é reduzir expectativas sobre os outros. As pessoas não pensam em você tanto quanto você imagina. Cada um está ocupado demais com seus próprios problemas. Quando você entende isso, percebe o quanto sua mente exagerou a importância das opiniões alheias. E isso te deixa mais leve, mais livre e mais focado em si mesmo. O quarto passo é agir sem esperar aplauso. Faça o que precisa ser feito porque isso te fortalece, não porque alguém vai aprovar. Comece projetos, poste conteúdos, tome decisões e não espere elogios. Quanto menos você espera, mais livre se sente. E, ironicamente, quanto mais autêntico você é, mais respeito você conquista. O quinto passo é praticar a autoapreciação. Reconheça as suas conquistas antes que o mundo reconheça. Valorize seu esforço, aplauda sua disciplina, celebre suas pequenas vitórias. Isso vai treinando sua mente a depender cada vez menos de aprovação externa. Você começa a construir validação interna, a única que realmente importa. E, por fim, desenvolva coragem emocional. A coragem de contrariar, de ser criticado, de não agradar. Quando você entende que ser verdadeiro é mais importante do que ser aceito, sua vida muda completamente. Você começa a tomar decisões baseadas em quem você é, não no medo do que vão pensar. E é assim que a liberdade nasce. Quando alguém te critica injustamente, respire e observe. Em vez de reagir, reflita. Essa crítica fala mais sobre mim ou sobre a pessoa? Muitas vezes, alguém critica porque está frustrado, inseguro ou querendo projetar seus próprios medos. Não absorva o que não pertence a você. Isso é sabedoria estoica aplicada à vida real. Se você quer postar algo, mas tem medo do julgamento, faça mesmo assim. O medo vai tentar te paralisar, mas o crescimento está sempre do outro lado da ação. Lembre-se, ninguém está prestando atenção em você como você imagina. A maioria vai ver por 2 segundos e continuar a vida. Não deixe a opinião temporária de alguém impedir sua evolução permanente. Quando você tenta agradar todo mundo, você perde sua autenticidade. Então, da próxima vez que sentir essa necessidade, pause. Pergunte-se: estou fazendo isso porque quero ou porque estou com medo de não ser aceito? Essa pergunta simples revela suas motivações reais e te ajuda a tomar decisões mais alinhadas com quem você é. Se alguém tenta te desmotivar, diminuir seus sonhos ou criticar suas escolhas, entenda que isso diz muito sobre a vida dela, não sobre a sua. Pessoas seguras incentivam, pessoas inseguras criticam, pessoas fortes apoiam, pessoas fracas tentam derrubar. Aprenda a identificar isso e você nunca mais será emocionalmente manipulado. Quando estiver diante de um conflito, aplique a calma estoica. Respire fundo, fale menos, observe mais. Quem domina a si mesmo, domina qualquer situação. As pessoas ficam confusas quando você não reage da forma esperada, e é exatamente isso que te dá poder emocional. Controle a si mesmo e você controla tudo. E quando sofrer pressão social, seja família, amigos ou trabalho, lembre-se, você não nasceu para seguir expectativas. Você nasceu para evoluir. Se suas escolhas te levam a um futuro melhor, você não deve nenhuma explicação. A validação não vem de fora, vem de dentro. E quando isso entra na sua mente, sua vida muda para sempre.
Quando você para de buscar validação, você se torna uma pessoa mais leve. O peso das expectativas desaparece. As decisões ficam mais simples. Você começa a viver com autenticidade, e essa autenticidade atrai respeito. Você não precisa mais provar nada, você apenas vive, e isso basta. A confiança cresce naturalmente. Você começa a confiar na sua intuição, nas suas escolhas, nos seus princípios. Você não vive mais pedindo permissão emocional para existir. Você finalmente se sente no controle da sua jornada. Essa autoconfiança muda a forma como você fala, age e se posiciona no mundo. Sua mente fica mais silenciosa. Sem o barulho da opinião alheia, você consegue ouvir seus próprios pensamentos. Você passa a agir com clareza e intenção. E essa clareza se torna uma força poderosa que te guia com direção e propósito. A vida fica mais organizada internamente. Você também se torna mais respeitado. Pessoas que sabem o que querem e não se abalam com críticas são naturalmente admiradas. Você se torna uma referência de força emocional. Uma pessoa que inspira sem precisar falar muito. E quanto mais você se respeita, mais os outros te respeitam. Você começa a atrair pessoas certas, relações verdadeiras, que não dependem de validação. Pessoas que te respeitam pelo que você é, não pelo que você faz para agradar. A superficialidade desaparece, dando lugar a conexões reais, profundas e sólidas. E, acima de tudo, você se torna livre. Livre de expectativas, de pressões, de julgamentos. Livre para ser você, para crescer, para errar, para evoluir. A liberdade interna é o bem mais valioso que você pode conquistar. E ela começa quando você decide que a opinião dos outros não define mais sua vida. A partir de hoje, lembre-se de uma coisa: a opinião dos outros não controla sua vida. O que controla sua vida são suas decisões, valores e atitudes. Você tem o poder de construir uma mente forte, disciplinada e livre. E esse vídeo foi o primeiro passo nessa jornada. Agora cabe a você aplicar cada ensinamento e observar a transformação acontecer. Se essa mensagem falou com você, eu quero que você deixe aqui nos comentários uma frase simples: hoje eu escolho me validar. Isso vai reforçar seu compromisso com essa mudança e também vai me ajudar a saber que esse conteúdo fez sentido para você. Não subestime o poder de declarar isso em voz alta. E se você ainda não deixou o like, faça isso agora. Esse gesto simples ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que também precisam aprender a se libertar da validação externa. Isso ajuda o canal a crescer e me permite continuar trazendo conteúdos que fortalecem sua mente. Aproveita também para se inscrever no canal, porque aqui você vai aprender a desenvolver uma mentalidade inabalável. Toda semana eu posto novos vídeos sobre estoicismo, disciplina, força interna e desenvolvimento pessoal profundo, sempre com foco em transformar a sua vida de verdade. Se você gostou desse conteúdo, volta depois e assista novamente. Cada vez que você ouvir essas ideias, elas vão se aprofundar ainda mais na sua mente. E quanto mais você internaliza, mais forte você se torna emocionalmente. Repetição é transformação. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar como desenvolver uma mente tão firme que nem críticas, nem julgamentos, nem obstáculos conseguem abalar. Então ativa o sininho para não perder. Até lá, continue firme e continue se tornando a sua melhor versão.